uma reorganizada nele para falar da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Cara, eu acho legal falar disso a partir do momento que eu tenho uma Mi Band, eu tenho também um relógio da Xiaomi, não sei como é que pronuncia, meu irmão usa um celular da Xiaomi, os amigos meus estão usando aquele fone Bluetooth da Xiaomi e os chineses estão dominando o mundo, mano. Então, vamos lá, que tem coisa pra falar. Pra entender a guerra comercial entre Estados Unidos e China, é bom a gente fazer sempre uma contextualização histórica da bagaça. Então, final da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, os Estados Unidos assume o seu papel de protagonista, de país protagonista no capitalismo e vai se tornar a maior economia do mundo, certo? A qual ele se mantém ainda até hoje. E vai usar sua força econômica, militar e política para se manter nessa hegemonia. Então, Estados Unidos como uma grande potência. No período final da Guerra Fria, quando a Rússia já começa a dar sinais de crise, o outro gigante comunista começa seu processo de ascensão. O Mao Tse Tung morre em 1978, se não me falha a memória, assume o Deng Xiaoping, e o Deng Xiaoping ele começa um processo de abertura econômica na China. E não era uma simples abertura, era um projeto, olha que legal, uma coisa que o Brasil nunca teve, era um projeto de Estado para que em algumas décadas a China pudesse se posicionar como uma das maiores economias do planeta. Então, esse malandro, o Deng Xiaoping, lá comecinho dos anos 80, planejou um crescimento da China, não só um crescimento econômico, mas um crescimento também tecnológico, da China, para que a China chegasse aonde ela é hoje. Então, além da abertura econômica, dos investimentos nas áreas de estrutura, ele também teve um forte investimento em educação e em pesquisa e tecnologia. Saiba que hoje a China é o país com o maior número de patentes já registradas anualmente e já é um dos líderes tecnológicos. Bom, galera tá chegando, então tamo aí. Vou fazer um pedido, já que vocês estão aqui, a live tá com pouca gente. Seguinte, todo mundo clica aqui no aviãozinho onde eu tô apontando e convida pelo menos aí 2 pessoas para ver a live sobre a guerra comercial Estados Unidos e China. Então, todo mundo tocando no aviãozinho e convidando pelo menos 2 pessoas. Vamos chamar mais gente para a live. Sabadão de estudos. Vamos lá. Opa, valeu um coração aí. Opa, deixa eu pausar um negócio aqui. Seguinte, então vamos continuando. A China começa um processo de crescimento econômico, só que durante muito tempo a gente vai relacionar esse crescimento econômico da China a uma área econômica e nunca a uma área tecnológica. Quem daqui nunca se referiu a um produto chinês como produto Xing Ling? Quem já usou esse termo aí, Xing Ling, escreve aí. Escreve aí, eu. Você ia comprar da China, você falava, comprei um produto lá, Xing Ling. Porque a gente relacionava a China com um produto barato e de qualidade inferior. A questão é, a partir dos anos 2000, começa a ter um crescimento da qualidade do produto chinês, começa a ter cada vez mais um investimento em tecnologia, e a partir de 2010, eles colocam 2010 como paradigma, você já não tem mais a ideia do Made in China, você tem a ideia do desenvolvido na China, com tecnologia chinesa. E isso vai fazer com que a China cresça muito no mercado econômico e comece a fazer frente aos Estados Unidos. Para a gente entender a guerra comercial que o Trump começa, eu vou dar alguns dados. Você sabe quantos bilhões de dólares os Estados Unidos conseguiu vender para a China em 2018? 120 bilhões de dólares. Aí você fala, caraca, Vareta, os caras venderam muito. Sim, mas agora, você quer saber o quanto que a China vendeu para os Estados Unidos?
539 bilhões de dólares. Cara, dá praticamente, aí dá quase o quádruplo, 3 vezes e meia. Significa que a China vende 3 vezes e meio a mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos compra do que os Estados Unidos vende para a China. Uma balança comercial completamente desfavorável. Vamos entender esse cenário agora trazendo para 2016 a eleição do Trump. O Trump foi um cara que foi eleito com uma base política chamada de American First, Estados Unidos primeiro. E ele tinha como como discurso e como alvo político, principalmente uma região chamada de Cinturão da Ferrugem, o Rust Belt, o antigo Manufacturing Belt. O que estava acontecendo com os Estados Unidos e aonde o Trump vai crescer? Os Estados Unidos começa a reduzir a quantidade de empregos industriais, gerar desemprego naquela classe média que trabalhava nas indústrias, e essa classe média vai trazer o Trump, que o Trump vai se pôr como defensor dos Estados Unidos e o cara que vai fazer os Estados Unidos voltar a crescer industrialmente. Mas vamos entender que no mundo globalizado, as empresas procuram os locais com o menor custo de produção. Então esse processo de desindustrialização dos Estados Unidos está ligado a uma saída de empresas para países com custo de produção mais barato, com destaque para a China, Sudeste Asiático e também o México, e também a um processo de desemprego estrutural. Isso é muito bom você entender. Mesmo que os Estados Unidos trouxesse toda a sua produção industrial para ser feita no próprio país, algo que já é impensável, ele não conseguiria gerar a mesma quantidade de emprego que ele gerava nos anos 70 na indústria, porque hoje a indústria emprega muito menos gente, a indústria emprega muito mais máquinas. É o processo de automação. Esse é um processo sem volta. Bom, quando ele ameaça, ele faz isso, e esse desemprego industrial é uma das bases políticas do Trump. Ele se elege falando do American First e vai começar a fazer várias brigas no movimento antiglobalista, a ponto dele começar a cutucar a China e realmente iniciar uma guerra comercial com a China. Como assim iniciar uma guerra comercial? Ele vai começar a taxar em 50% os produtos chineses com o objetivo de incentivar a indústria nacional. Então, olha isso, ele taxa os produtos chineses, se os produtos chineses vão ficar mais caros, e com isso você facilitaria a venda de produtos americanos. Vamos pensar que você teve uma invasão muito grande de produtos chineses de boa qualidade. Como eu já disse, já não é mais aquele made in China Xing Ling, é o produto chinês bom e barato. Então, volta para a ideia. Para eu fortalecer a indústria no meu país, eu crio tarifas de importação, eu crio um protecionismo, eu deixo o produto externo mais caro, consequentemente esse produto externo mais caro vai fazer com que a população volte a privilegiar os produtos americanos e volte a fortalecer a indústria americana. Aqui tem um ponto para pensar. O que aconteceria com o comércio mundial se todo mundo tomasse medidas protecionistas? Provavelmente a gente acabaria com o comércio mundial. Daí a questão de que essa medida não ter sido muito bem vista mundialmente. Só que, hora que os Estados Unidos fez isso, o Trump banca esse aumento de impostos, o que a China vai fazer? Vai retrucar. A China vai falar, beleza, você vai aumentar os impostos dos produtos chineses que vão entrar nos Estados Unidos, também vamos sobretaxar, vamos aumentar a tarifa dos produtos americanos que vêm para a China. Principalmente os produtos agrícolas americanos. Vamos lembrar que os Estados Unidos é o maior celeiro agrícola do mundo. E a hora que ela boicota isso, você começa a ter uma tensão entre os dois. E de conversas que ameniza, conversas que voltam. Eles falam que vão taxar, dão um prazo de 30 dias para ver se consegue alguma renegociação. E essa disputa começa a afetar, inclusive, a economia mundial. Você não consegue pensar a economia mundial sem pensar que os dois maiores países do mundo, economicamente falando, estão em uma crise comercial. Mas eu vou tocar mais no final. Outro lado dessa crise comercial. Existe uma empresa americana chamada Huawei,
Já ouviram falar dela? Ela produz celulares. Aqui no Brasil eu vejo pouco. Quando eu fui pro México, tinha em todos os aeroportos lá, era a Huawei que patrocinava quase tudo. Bom, a Huawei é uma empresa que começou a ganhar muita e muita força na questão tecnológica, junto ali com a Xiaomi. Mas a Huawei se destacou por uma coisa. Ela começou a dizer que ela criou um novo tipo de chip. Na prática, todos os chips usados em celulares, não importa a marca, não importa se é Apple, Samsung, LG, eles são fabricados na mesma empresa. Só que essa Huawei criou um novo chip. E esse novo chip, ele atinge o que eles chamam de 5G. Então, a Huawei criou um chip que pode funcionar, que vai funcionar numa outra velocidade, chamada velocidade 5G. O que é o 5G? É uma velocidade 100 vezes mais rápido do que você está acostumado com o 4G. Então olha que louco, tá vendo essa live? Nunca travaria, porque ela conseguiria ser muito mais rápido. Aquele seu vídeo no YouTube, sériezinha do Netflix, joguinho de celular. Só que não estamos falando disso. Começou-se a se falar que essa velocidade muito grande seria capaz de fazer espionagem industrial, seria capaz dos caras invadirem sistemas de tecnologia e saírem sem ser vistos, de tão rápido que é esse 5G. E isso causou um problema principalmente em vários países do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Essa empresa crescendo e ameaçando não só economicamente, mas já tecnologicamente a soberania, a supremacia americana, o Trump vai chamar a maior empresa americana da área de informática para conversar, para que ela possa boicotar essa Huawei. Ele vai lá na Google e pede com que a Google pare de vender o sistema Android para a Huawei. Vocês estão ligados que a gente tem dois sistemas básicos de celular, né, na prática de celular. Tem o iOS dos Apple e o Android de todo o resto. O celular só é legal porque ele tem um monte de aplicativo. Sem os aplicativos, o celular é uma bosta. E os aplicativos estão todos ligados a um sistema que é o sistema Android. Então, se a Google não mais vender o Android para a Huawei, os celulares da Huawei não vão mais conseguir ter aplicativos. Então, foi um segundo golpe que o Trump deu para tentar derrubar a China. Só que aí ele sofreu um contragolpe maior ainda. O que a Huawei respondeu? Ela respondeu que ela já esperava alguma coisa assim, e que ela já desenvolveu um sistema, olha que louco, ela já desenvolveu um sistema operacional. Caso os celulares da Huawei não possam mais usar o sistema Android, ela já tem um próprio sistema operacional. Cara, se liga nisso. A Google foi entrar na guerra comercial e acabou saindo com um concorrente pro Android. Então, você teve aí um crescimento ainda maior dessa questão. Nesse problema de tecnologia, de hackear, os caras podem dizer que a Google está me vendo pela câmera do meu celular e os celulares chineses iriam fazer isso, iriam espionar. Começa-se uma desconfiança muito grande desse 5G da Huawei. Porém, mesmo com essa desconfiança muito grande, dois países vão começar a conversar com a Huawei. O primeiro foi a Rússia. Então, nesse impasse, a Rússia vai lá e faz um contrato com a Huawei para a expansão do 5G para território russo. Significa, é mais um país meio... Se você não é amigo dos americanos, você está do lado da China, você está dando um apoio a um dos lados dessa guerra comercial. E a Rússia vai fazer isso. E mais legal, a Rússia e a China estão fazendo acordos para que as trocas comerciais entre eles não tenham mais que ser intermediada pelo dólar. Olha o outro lado dessa guerra comercial. Por que o dólar é uma moeda muito, muito forte? Porque era uma moeda muito, muito importante, muito, muito utilizada. Se ninguém utilizasse mais o dólar, só os americanos, ela perderia valor. Mas o dólar é utilizado em todas as trocas comerciais internacionais, por isso ela vale tanto. Dessa forma, valeu aí Paloma, falando sobre guerra comercial, quem perdeu o comecinho, a live era sobre a guerra comercial, sobre a guerra comercial Estados Unidos e China. E quem tá aí e tá gostando,
Manda uma chuva de coração pra eu saber que tem gente viva aí, né? Eu tô falando, eu fico empolgado, parece que tô dando aula e não sei nem se vocês estão ouvindo. Quem quiser deixar uma pergunta, pode escrever nos comentários, mas é mais fácil apertar aqui, ó, nesse botãozinho da interrogação e escrever que fica mais fácil para eu me orientar. Isso, ser dono dessa moeda internacional é muito, muito vantajoso. E aí você tá tendo agora dois grandes players do mercado. Valeu, galera. Adoro o coração. Você tem dois grandes players do mercado, que é a China e a Rússia, negociando um acordo para não usar mais a moeda americana. Isso seria um outro baque nos Estados Unidos. Vamos ter bem em mente que é questão de tempo a economia americana ser ultrapassada pela economia chinesa. E não é de muito tempo. O crescimento da economia chinesa, mesmo com a redução que ele teve esse ano, tá aí a expectativa que seja de 6%, ele continua sendo sempre superior à média americana. Então, em alguns anos, o PIB chinês vai ser maior do que o PIB americano. E devido ao tamanho da população chinesa e ao crescimento do mercado interno chinês, isso é uma coisa legal. Hoje a China não cresce mais só com as exportações, tem havido melhoria da condição financeira de uma parte da sua população, que tem se tornado consumidora e tem feito com que o mercado interno chinês cresça muito. Se a gente falar em mercado interno chinês, estava dando aula ontem à noite para a galera sobre o continente americano. O continente americano inteiro, do Canadá ao sul da Argentina e Chile, tem 900 milhões de habitantes. Só a China tem 1 bilhão e 350 milhões. Então, quando a gente fala de um crescimento do mercado interno chinês, significa um ótimo crescimento e uma possibilidade dela começar a construir um crescimento econômico, tanto por exportação, mas também por mercado interno, para ela conseguir manter o seu nível de crescimento. Bom, voltando lá, então a Rússia aceita fazer parte, ampliar o 5G, está firmando esses acordos, e também a Inglaterra, em escondido, começou a conversar com a Huawei para utilizar o 5G na Inglaterra. E aí teve um vazamento de informação e criou um climão, sabe aquela torta de climão? Entre o governo estadunidense e o governo inglês, porque os Estados Unidos sempre teve na Inglaterra um ótimo parceiro político e comercial, e a hora que esse seu grande amigo começa a negociar com o seu inimigo, você tem ali uma questão complicada. Bom, vamos então para os problemas que essa guerra comercial está causando no mundo. Mas antes disso, eu vou fazer aqui um merchan. Não sei se todo mundo quem me acompanha mais tempo sabe, eu escrevi um e-book além de algumas questões de produtividade nos estudos, mas eu juntei todos os gráficos de temas e subtemas de todas as matérias, geografia, história, de tudo. Compilei em gráficos altamente detalhados e juntei no e-book. Ele é como se fosse o mapa da mina da aprovação, para você saber qual conteúdo você precisa focar mais forte agora nesse final. Você não tem que estudar o que não cai, você precisa estudar aqueles conteúdos que caem sempre. É eles que vão te botar dentro da universidade. Se alguém tiver afim de saber mais desse e-book, depois me chama no direct que eu te falo como adquirir o e-book. Ele tá vendo ali na bio, mas me chama no direct que eu explico melhor. Valeu, Bru! Seguinte, quais são as grandes consequências que nós já estamos tendo? Primeiro, a gente já possui uma redução do crescimento econômico mundial. Primeira consequência, redução do crescimento econômico mundial. Pensa comigo, a China já reduziu... Se a China não vende mais para os Estados Unidos, vende menos para os Estados Unidos, os Estados Unidos vende menos para a China, são os dois maiores players do mercado comprando menos, consequentemente produzindo menos. Isso afeta todos os países que de certa forma vendem para eles, porque se a China está vendendo menos, ela vai comprar menos de outros países. Então isso vai fazer com que o crescimento econômico mundial reduza. Eu gosto de mercado financeiro, bolsa de valores, além da Argentina. Uma das grandes oscilações que teve essa semana foi justamente sobre notícias de taxação entre Estados Unidos e China, que fez novamente as bolsas mundiais balançarem. A bolsa brasileira teve dia aí de fechar com -2. Tinha amigo meu me dando um abraço quase chorando porque a ação dele tudo caiu.
Então, o crescimento econômico mundial vai ser menor em 2019 devido a essa guerra comercial. Segundo ponto, imprevisibilidade. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer, se eles vão manter isso por mais tempo, se eles não vão. Porque vira e mexe eles anunciam algumas tréguas, como aconteceu na reunião do G20 no meio de junho. Eles chegaram a assinar algumas tréguas. Os Estados Unidos falou que liberar a Huawei de usar nos Estados Unidos e de usar o Google. E a China falou que ia novamente voltar a comprar produtos agrícolas americanos, mas já voltaram tudo para trás de novo um mês depois. Então, essa imprevisibilidade atrapalha demais a vida econômica do mercado. Se tem uma coisa que essa entidade que a gente chama, você ouve no jornal, chamada mercado, odeia, é imprevisibilidade. É melhor um cenário ruim, imprevisível, que eu posso fazer um planejamento das minhas ações, do que o mercado imprevisível. Sem previsões, no mercado imprevisível, não tem como eu criar uma estratégia de ação. Então eu fico parado, eu deixo de agir. E quando eu deixo de agir, o mercado mundial não cresce. Tá todo mundo comigo? Tá dando pra entender? Quem tá entendendo e tá curtindo, manda um ok aqui ou manda um joinha nos comentários pra eu ver que vocês estão entendendo. É estranho fazer live assim, eu sou um cara que adora usar a lousa. Por eu não poder estar escrevendo, eu tô quase escrevendo na tela aqui, ó. Então, manda um joinha pra eu saber que vocês estão ligados aí comigo. Bom, os problemas é a redução do crescimento, a imprevisibilidade. Outra coisa, já em 2019, o investimento chinês nos Estados Unidos, em vários tipos de empresas, tanto de produção de tecnologia, com parcerias em diversos setores, até no automobilístico, reduziu em 90%. Então você teve 90% de redução dos investimentos chineses nos Estados Unidos. Cara, isso também é uma pedrada pro governo americano. Então essa briga tá atrapalhando todo mundo. E o Brasilzão? Ô Brasilzão, vamos lá. O que acontece com o Brasil no meio desse confronto? Vamos entender um pouco do Brasil. Quem é hoje o maior parceiro econômico do Brasil? Para quem o Brasil mais vende e para quem o Brasil mais compra? Responde aí. Quem é o maior parceiro econômico do Brasil? Vamos ver quem acerta. Quem é o país que mais compra e mais vende para o Brasil? Responde aí nos comentários que eu tô esperando. Estados Unidos? Será? Pé errado. Já há um tempo considerável, a China é o nosso maior parceiro comercial. E por incrível que pareça, nós vendemos mais para a China do que compramos. O que a gente vende para a China, Vareta? Principalmente commodities, produtos primários. Em geral, os dois mais vendidos é soja e... como é que chama? Soja e ferro. Porém, o segundo maior parceiro do Brasil é os Estados Unidos. Então olha isso. É como se tivesse o seu pai e a sua mãe brigando e você no meio. Você não pode querer ajudar de mais um porque o outro vai ficar bravo com você. Então você fica no meio dessa treta. Qual que é a posição do Brasil? É de uma certa neutralidade. Por quê? Porque nós temos muitas relações comerciais com um e temos muitas relações comerciais com o outro. Se o Bolsonaro foi lá falar com o Trump, o Mourão foi para a China. E eu acho que ainda tem uma viagem do Bolsonaro para a China esse ano. Porque você precisa manter as boas relações com seus grandes parceiros comerciais. Existem possíveis coisas boas nessa guerra comercial para o Brasil? Tudo que eu vou falar agora é especulação, é o que se especula. O que seria uma oportunidade para o Brasil? Como a maior parte dos produtos taxados americanos na China são do agronegócio, o Brasil é muito forte no agronegócio e já respondo a sua pergunta.
O Brasil é muito forte no agronegócio e ele pode ganhar mais mercado ainda para exportação para a China. Isso é uma coisa boa. O que pode ser uma outra oportunidade? Ele pode ter a venda de manufaturas para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos está comprando menos produtos manufaturados da China, pode ser que a nossa indústria consiga produzir alguns manufaturados e ocupar esse espaço no mercado. Então, essas são duas possibilidades de oportunidades para o Brasil. Quais seriam questões problemáticas para o Brasil? Primeiro, se a China não está vendendo mais para os Estados Unidos, ela pode querer encher o Brasil de produto chinês, mais do que já é. E isso mataria de vez a nossa indústria. Seria um grande desafio para a nossa indústria que já está passando por muitas dificuldades. Esse seria um problema. Vender tanto para a gente quanto para a Argentina. Vamos lembrar que a Argentina é o principal comprador brasileiro no Mercosul. É o terceiro país que mais compra do Brasil. E diferente dos Estados Unidos e da China, para quem a gente vende produto agrícola, minério, para a Argentina a gente vende produto industrializado, certo? Então seria bom demais se a China começa a vender muito mais para a gente, para a Argentina, a gente perde esse mercado. Valeu, galera! Olha aí minhas alunas do segundo ano. Bom, além disso, pode ocorrer então dos Estados Unidos também querer dificultar a entrada de produtos brasileiros acho que é nem tanto, né? Agrícolas. Calma que eu me enrolei aqui. Bom, acho que são essas duas os problemas. Eles venderem mais pra gente e acabarem de vez com a nossa indústria. Vamos para as perguntas que estão aqui. Isso não atrapalha a relação em geral do Brasil com os dois? Tipo, de ficar ciúmes com parte dos Estados Unidos principalmente? Eu acho que não, porque na questão comercial todo mundo é mais consciente, né? Na bravata de falar, até algumas coisas são faladas, mas desde a eleição do Bolsonaro, que sempre se posicionou um cara muito contra o sistema socialista, comunista, o governo chinês sempre se pronunciou de uma forma muito amigável, falando de manter as boas relações comerciais com o Brasil, e essa aproximação com os Estados Unidos, eles não viram com maus olhos. Eu acho que o Brasil aí tomou sim uma posição certa de neutralidade. Assim como vários países, né? Imagina que tem dois pitbull brigando e você é um... Como é que chama esses cachorrinhos de... esses pequenininhos, como é que chama? Sei lá. Esses cachorrinhos de apartamento, você é um pug. Meu, você é um pug no meio de uma briga de pitbull. A neutralidade é bem vista. Então, a maior parte dos países optaram por essa certa neutralidade. Pessoal, já caminhando aqui pro final da live, amigos, negócio à parte, e pro Brasil, perder o mercado chinês é arrebentar de vez. Porque Opa. Seguinte, caminhando aqui pro fim. Que eu acho que tem que ficar claro? É uma guerra de medidas protecionistas começada pelo Trump. O Trump é um cara que meio antiglobalista, ele refez todos os acordos do NAFTA, ele saiu do acordo transpacífico, ele critica essa liberdade comercial que fez com que perdesse empregos americanos. Então tem esse lado da guerra comercial, porém não dá para negar que há também uma guerra tecnológica. Eles estão vendo a China crescer não só economicamente, mas como tecnologicamente. Tem uma galera que diz que a tecnologia é o novo petróleo. Se o petróleo foi, no século XX, talvez o grande destaque, então ter o controle do petróleo significava ter um alto controle de tudo que acontecia, hoje esse destaque está na questão da tecnologia. Por isso, a tecnologia se torna tão importante e a China tem se mostrado um grande produtor de tecnologia. E essa guerra comercial e tecnológica vai continuar afetando a economia mundial nos próximos anos. Tem alguma solução? Ninguém sabe. Temos que esperar o que vai acontecer. O que a gente pode dizer
é que enquanto essa guerra acontece, o mundo inteiro tende a crescer menos. Então todo mundo fica esperando para ver como vai ser os próximos passos. Alguma pergunta? Quem quiser pergunta, manda aí pra gente poder encerrar essa live. Foi exatamente o que eu planejei, meia horinha. Espero que vocês tenham gostado. A Sofia que me deu a ideia, me cornetou para fazer uma live sobre atualidades, nem apareceu aqui. Eu acho que ela tá em aula nesse horário, na verdade. Mas que se vocês gostaram, eu posso tentar fazer mais vezes lives desse tipo. Bom, então vamos lá. Último pedido. Quem gostou dessa live, vai no meu feed, que tem um post falando dessa live, e escreve lá, comenta lá. Foi foda, foi massa, tamo junto, alguma coisa. Comenta lá que a live foi da hora. Que pra mostrar que a live foi legal e me motivar a fazer próximas. André, eu acho que aqui não era nem... Ó, reportagem de ontem à noite. Aí você quebra minhas pernas, mano. Ontem à noite eu tava dando aula. Vamos lá. O que você acha que os dados do... Esse IMP que você quis colocar é o INPE? Opa, não. O que você quis falar é do INPE? INPE escreve assim, ó. Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais. É sobre isso? Confirma se é sobre isso que aí eu dou o meu comentário. O Brasil, que cada vez investe menos em educação, sai muito prejudicado nessa guerra tecnológica. Cara, a gente nem guerria em tecnologia, né? Respondendo aí a Letícia. Eu tava lendo os dados pro trabalho da minha pós-graduação em inovação na educação. A média mundial é um investimento de 2,1% do PIB em desenvolvimento e pesquisa e tecnologia. Não é nem em educação, é especificamente em pesquisa e tecnologia. E essa média mundial, pegar Estados Unidos, China, Alemanha, trabalha bem acima disso. O Brasil investe metade da média mundial em pesquisa e tecnologia. Isso em 2016, fora, sem contar os cortes que teve esse ano nessa área. Então, a gente vai trabalhar cada vez mais, vai ficar para trás nesse setor. A gente já é um retardatário e não tende a melhorar. Diferentemente do que fez China, Coreia do Sul, que tem gasto uma boa grana em pesquisa e tecnologia. Até a Índia tem feito isso. André, sobre os dados do INPE. Cara, o INPE é um dos institutos de pesquisa aeroespacial mais condecorados no mundo. Não tô falando nem nacionalmente. E o Galvão, que foi mandado embora lá, que o Bolsonaro demitiu, se você começar a ler o currículo dele, você vai acabar amanhã de tanta coisa que esse cara já fez e estudou. Cara, eu confio muito nos dados que o INPE publicou sobre desmatamento. Não só eu, mas o mundo todo, porque o mundo todo está olhando para o Brasil e questionando isso. Esse desmatamento corre o risco de anular o acordo do Mercosul com a União Europeia, porque ele fere a coisas do Acordo de Paris e a França não vai abrir mão, a França e a Alemanha, de que o Brasil cumpra isso. Pelo que eu vi nos dados ontem, no podcast, em junho, comparando junho com junho de 2018, aumentou em 90% o desmatamento naquele mês, e o mês de julho aumentou em 270% comparando com julho do ano passado. É como se desse o governo brasileiro meio que fez vista grossa e deu uma carta branca para a expansão do desmatamento. Eu confio nos dados do INPE, não vi reportagem na Globo ontem à noite, eu quase não vejo televisão, eu vejo só mídia em podcast e mídia escrita. Gosto muito da BBC Brasil e do DW, deixa o L lá, que é um jornal alemão, a qual meteu o pau no Bolsonaro quando ele falou umas bosta pra Merkel. Bom, ele falou pra ela pegar o dinheiro. Quem não acompanhou, tanto a Noruega quanto a Alemanha pararam de enviar dinheiros pro fundo da Amazônia. Quem quiser saber esse fundo da Amazônia, tem uma reportagem lá super interessante no site deles falando sobre isso. E ao tirar essa grana, o Bolsonaro questionou, mandou a Angela Merkel plantar floresta na Alemanha, e a Alemanha hoje tem 32% do seu território com floresta. Já é um país que conseguiu consertar seus problemas ambientais.
Quando ele fala isso da Europa, é legal contextualizar, né? Toda questão ambiental começou a ser discutida no mundo a partir de 1950. Muito do desmatamento europeu é da segunda metade do século XIX. Então, quando se começou a discutir, a Europa já tinha desmatado quase tudo, né? O processo da Europa é de reconstrução mesmo. Tranquilo? Posso encerrar a live? Se eu posso encerrar a live, eu vou mandar aqui. Obrigado pelo coração quem tá mandando. Obrigado quem curtiu. Não esquece de ir lá no meu feed colocar aí que a live foi foda. Na postagem que tá lá, é a última postagem. E para os meus alunos que têm simulado hoje, bom simulado para vocês, simulado Unicamp lá no Objetivo. Foco, força e fé. E é nóis. Agora, valeu Andrezão. Agora eu vou ler um pouquinho e depois começar a corrigir prova. Obrigadão rapaziada que colou aí. Até mais. Valeu Letícia.